O que surpreende é que os sinais de Porto Alegre sejam os mesmos dos sinais da Itália ao mesmo tempo. Isso que é maluco, né? Então, o Grêmio e o Inter estão voltando a treinar essa semana, assim como os clubes da Itália estão voltando a treinar essa semana. Qual que é a diferença? A diferença é que a Itália já passou pelo pico da pandemia, foi uma destruição completa, a volta é paulatina, e aqui nós estamos longe do pico e nós estamos voltando ao mesmo tempo. Pensa bem, Grêmio e Inter estão voltando a treinar nos mesmos moldes dos clubes italianos no mesmo dia. É surreal, né? E tem uma coisa seguinte, né? O Porto Alegre também é muito específico. O presidente do Inter deu essa entrevista desastrosa para a Rádio Guaíba, falando que quem não quiser treinar vai ser demitido e tudo mais. E em Porto Alegre também reside o principal interlocutor do presidente da República, é o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, que vem discutindo e vem debatendo com o presidente, apressado para voltar à prática do futebol. Então, assim, eu acho que só desse exemplo bizarro da coincidência de retorno com as mesmas precauções em Porto Alegre e na Itália, a gente vê que a gente está fora de sintonia, né? É o mínimo. Sendo que Grêmio e Inter têm condições de, como já fizeram, encomendar teste para todos os jogadores, funcionários e tudo mais. E os times do interior gaúcho não têm condição de fazer isso. Grêmio e Inter e a Federação Gaúcha estão pretendendo voltar ao futebol antes mesmo do campeonato italiano voltar. É, de novo, surreal. Os outros sinais que a gente vê agora, esses mais sólidos da volta do futebol, eu acho que é o primeiro sinal de uma grande liga, é na Alemanha, que soube lidar com a pandemia de uma forma diferente. Então, é bem possível que o campeonato alemão, a Bundesliga, volte mesmo antes do final de maio. Essa semana deve ter uma definição geral do governo. Os times já estão treinando há algum tempo, testando. Jogadores do Colônia testaram positivo no final da semana passada. E todos os casos estão sendo tratados minuciosamente para que a liga volte entre o final de maio e o começo de junho. Esse é um sinal mais palpável, num país que tem condição hoje de tratar a volta do futebol. Já está tendo jogo de exibição de tênis na Alemanha sem público. Vai voltar, gente. Então, assim, não é que assim, a gente também tem que discutir, sim, a volta do futebol. Vai ter futebol no Brasil, na Alemanha, na Argentina, como o Mauro falou. Não vai acabar o futebol. Não esquece, não vai acabar o futebol. Mas você tem que ter as condições mínimas para voltar. Aqui no Brasil, é cada um para um lado. O Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tem um índice de mortalidade baixo para o vírus até o momento. Claro, as restrições foram grandes. Agora, abrindo tudo, o comércio está a tendência que aumentem o número de casos, o número de mortes e tudo mais. Então, existe muita precipitação provocada, claro, pela questão econômica. E acho que a baliza nossa sempre vai ser a Europa. Lá a pandemia chegou antes, ela foi cruel, absurda, e o futebol, voltando lá em alguns países, vão dar os sinais que você fala, Tironi, para a gente, com aquele atraso. O nosso delay é de mais de um mês, cara. Não é um delay de 24 horas, como está querendo tratar Porto Alegre em relação à Itália. Nosso delay é gigante. Então, os sinais de lá, primeiro da Alemanha, depois talvez da Itália, da Inglaterra, vão ser daqui a tanto tempo, quando o pico tiver passado, de quantas semanas tal. Aí você começa a fazer projeções mais palpáveis. Repito, o fato de numa mesma semana Grêmio e Inter voltarem aos treinos ao mesmo tempo que os clubes italianos faz, de fato, a gente compreender o caos que vivemos, tanto no esporte como na política brasileira hoje. Qual